Fala pessoal, muito boa noite, excelente noite. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto de direito penal. Hoje a gente vai ver aqui lei penal, a gente está estudando a aplicação da lei penal, né? E eu falei para vocês que a aplicação da lei penal, eu vou dividir ela em dois tópicos. É um gênero que eu dividi em dois tópicos. Eu tenho a chamada lei penal no tempo, eu também tenho a chamada lei penal no espaço. Perfeito? Tranquilo. Dentro de lei penal no tempo, eu vou estudar alguns assuntos que também estão previstos nos editais, que são os princípios, e aí nós estudamos o princípio da retroatividade e as exceções. Quais são as exceções? A retroatividade da lei mais benéfica e a ultratividade. Nós estudamos aqui dentro de princípios também da lei penal no tempo, o princípio do abolício crimes. Nós vimos ali também o princípio da continuidade normativa, e a gente viu a aplicação da lei penal para o crime permanente e para o crime continuado, que aplica a súmula 711 do STF. Beleza, batemos aí na nossa última aula todos os princípios. O que falta para a gente terminar lei penal no tempo? Nós iremos dar as chamadas leis excepcionais e leis temporárias, perfeito? E o chamado tempo do crime, que é o que nós iremos estudar hoje. Hoje, alô, hoje. Vai, vamos. Leis excepcionais e leis temporárias. Vocês lembram a numeração que eu parei? Não, a numeração dos tópicos. É os 3, agora é o 4. Leis excepcionais e temporárias. Pronto. Vamos lá. Leis excepcionais e leis temporárias. Professor, onde que eu encontro esse assunto? Esse assunto está previsto no artigo 3º do Código Penal, que fala o seguinte: a lei excepcional ou temporária,
embora decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. A gente vai interpretar isso aqui de uma maneira simples, tá? Mas para eu poder entender o que está dizendo o artigo 3º, eu preciso entender o que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária, perfeito? Então vamos ver os conceitos. Anotem aí, leis excepcionais. Leis excepcionais são normas editadas para regulamentar períodos excepcionais. Períodos excepcionais de anormalidade social. Períodos excepcionais de anormalidade social. Exemplo de anormalidade social: calamidades públicas, guerras, e outros. Perfeito. O que eu quero que vocês entendam? As leis excepcionais, elas são leis de cunho criminal. Elas vão trazer um crime novo, ou elas vão trazer um aumento de pena, algum conteúdo criminal elas vão trazer. Só que elas só vão ter validade durante um período de anormalidade social. Professor, o que seria esse período de anormalidade social? Seria, por exemplo, uma calamidade pública. Dá um exemplo de calamidade pública, professor, do enchente. Uma enchente assolou determinado estado, e aí muitas famílias ficaram desabrigadas e etc. Isso é o quê? Calamidade pública. Pode ser editada uma lei criminal somente para valer durante aquele período de calamidade pública? Sim. Durante o período de guerra? Sim. Se for editada uma lei criminal para ter validade durante esse período de anormalidade social, ou seja, fora das condições normais, ela vai ser denominada de lei excepcional. Esse é o conceito dela. E eu também tenho as chamadas leis temporárias. Eu também tenho as chamadas leis temporárias. Professor, o que são leis temporárias? São normas editadas, mesmo conceito, basicamente, só que a gente vai ver a diferença. São normas editadas, ou seja, criadas. São normas editadas com um período, ou seja, com um tempo pré-fixado. Com o tempo pré-fixado. O que eu quero que vocês entendam? Seja uma lei excepcional ou uma lei temporária, elas não são leis permanentes. Elas vão ter um período de validade, elas vão nascer e depois elas vão acabar, perfeito? As leis, a grande diferença é que uma ela vai trazer o período de duração e a outra não. Pergunto para vocês, calamidade pública, por exemplo, a enchente. Você sabe quando que vai terminar a enchente? O dia exato que vai acabar a enchente? O dia exato que vai acabar aquela calamidade pública, ou o dia exato que vai acabar a guerra, a gente não sabe. Mas enquanto estiver acontecendo aquela calamidade ou aquela guerra, a lei excepcional ela vai estar tendo o quê, gente? Validade. Então eu não tenho um tempo determinado. É enquanto durar aquela situação o quê? Excepcional. Perfeito? E as leis temporárias? As leis temporárias não. As leis temporárias elas surgem com o tempo o quê, gente? Pré-determinado. Ela vai nascer naquele dia, mas dentro dela ela já vem falando, essa lei vai ter validade até o dia
tal. Ou seja, ela traz um tempo determinado, por isso leis temporárias. Perfeito? São esses dois conceitos. Professor, é importante eu saber o conceito de uma lei excepcional e temporária? Sim, porque já houve questões abordando a diferença entre os conceitos. Questões em que confundiram e simplesmente trocaram os conceitos de uma ou falaram que era lei excepcional e jogou o conceito de lei temporária. Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Mas, tendo esse conceito em mente, a gente consegue interpretar o artigo 3º. Ele fala o seguinte: a lei é excepcional ou temporária, mesmo que já tenha passado o período de duração. Qual é a lei que tem um período de duração? Temporária. Ou que já tenha cessado, ou seja, acabado as circunstâncias que determinaram. Quais são situações excepcionais que determinam a lei? A lei excepcional. Perfeito. Mesmo que já tenha passado tudo isso, essas leis continuam sendo aplicadas ao fato que foi praticado durante a sua vigência. Professor, como assim? Não precisa anotar o que eu vou explicar aqui, tá? É só para exemplificar e está no material que eu disponibilizei para vocês também. É só para vocês visualizarem, tá? O que eu quero que vocês visualizem? Isso daqui é um lapso temporal. Durante esse período aqui, ó, de vermelho, vamos imaginar que seja uma enchente que assolou o estado do Acre. Esse período de vermelho aqui é uma enchente que assolou o estado do Acre. E aí ficou gente desabrigada, gente morreu, não sei o quê, e etc. Beleza. O que fizeram? Foi criada uma lei federal falando o seguinte: quem praticar, olha só, foi criada uma lei federal dizendo o seguinte: quem praticar crime de roubo ou furto, quem praticar o crime de roubo ou furto durante o período da enchente no estado do Acre vai receber um aumento de pena. Então, nós tivemos um período de anormalidade social, tranquilo. Aí editaram a lei falando o seguinte: quem praticar um crime de roubo ou um crime de furto durante o período da enchente do estado do Acre vai ter um aumento de pena. Essa lei, ela vai ser uma lei excepcional. Ela só vai ter validade enquanto durar o quê, gente? A enchente. Enquanto durar o quê? A normalidade social. Perfeito. Bem aqui, pertinho de acabar a enchente, a gente tem quem? O fulaninho. O que o fulaninho fez? Roubou um carro. Fulaninho roubou o carro. Fulaninho roubou o carro. Só que o fulaninho, ele não foi preso aqui. O fulaninho não foi preso aqui. Ele roubou o carro, meteu o carro na garagem dele e deixou lá. Acabou a enchente. Se acabou a enchente, o que acontece com aquela lei excepcional, gente? É revogada. Ela deixa de existir também. Ela não tem mais validade. Aqui a lei excepcional tem validade. E nesse período aqui ela tem validade? Não. Só que aconteceu o quê? Depois que passou a enchente, foi visto quem? O fulaninho dirigindo o carro roubado. E aí o que fizeram? Prenderam ele, ele foi preso e foi o quê? Processado, sentenciado pelo aquele crime. Perfeito? Aqui, quando encontraram ele com o carro roubado, aquela lei excepcional ainda tinha validade? Não, aqui estava valendo a lei normal. Perfeito. O que vai ser questionado em prova é o seguinte: quando o juiz for aplicar a pena de roubo para o fulaninho, ele vai aplicar a pena normal ou ele vai aplicar com aumento de pena? Mas, professor, aquela lei ela nem existia mais. Pois é, mas olha o que diz o artigo 3º. Ele fala quando se for uma lei excepcional, mesmo que já tenha cessado as circunstâncias que a determinaram, ela continua sendo aplicada ao fato praticado durante a sua... Quanto que o fulaninho roubou o carro? Foi aqui ou foi durante a validade da lei excepcional? Durante a validade da lei excepcional. Então, mesmo que aquela lei não exista mais, o juiz vai ter que aplicar ela, porque ela vai ser aplicada para todos os fatos que aconteceram aqui, tá? Professor, então bem aqui vai sair a sua sentença. O juiz vai determinar a sentença dele. O que o juiz vai fazer? O juiz vai lá no passado, o juiz vai pegar aquela lei excepcional. Essa lei excepcional não já está morta? O que o juiz vai fazer? Ele vai reativar ela. O juiz vai ressuscitar essa lei excepcional que já morreu. E aí ele vai pegar ela e vai utilizar ela onde, gente? Lá no
Futuro. Se ele está pegando uma lei que já foi revogada, ou seja, uma lei que já morreu, está reativando ela e utilizando ela no futuro, como que eu chamo isso aqui? Perfeito. Ultraatividade. Ultraatividade, tá? E é exatamente isso que determina o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, mesmo que já tenha decorrido o seu período de duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, ela vai continuar sendo aplicada para os fatos que ocorreram durante a sua validade. Então, ela vai aplicar a chamada ultraatividade. E isso já foi objeto de prova. Como assim, professor, foi objeto de prova? Foi questionado o seguinte: para as leis excepcionais ou temporárias, existe o chamado abolício crimes ou o chamado abolição do crime? E vocês vão dizer que não. Não existe abolício crimes quando eu trato de leis excepcionais ou temporárias. Não existe o abolício crimes. Professor, se não existe o abolício crimes para a lei excepcional ou temporária, o que existe para elas? Existe a chamada ultraatividade. Aplica-se o instituto da ultraatividade. Ou seja, ultraatividade de lei temporária ou excepcional. E já foi questionado em prova o seguinte: existe retroatividade de uma lei excepcional ou temporária? E a resposta é não. Só existe o quê? Ultraatividade. Existe abolício crimes? Não. Só existe ultraatividade. Se a questão vir falando que existe retroatividade de lei excepcional ou temporária, a resposta é o quê? Errada. Tá? É somente ultraatividade. Não existe também a retroatividade. Somente a ultraatividade, tá? Basicamente é isso sobre lei excepcional temporária. Um assunto bem tranquilo. As leis excepcionais ou temporárias, elas sempre vão continuar tendo validade, mesmo que elas já tenham sido, o que, gente? Revogadas. Perfeito? Vamos só ver como que esse assunto é abordado em prova. O Ernie, está com as questões aí? Dá muito reflexo aí atrás? Tá ruim para enxergar? Sim ou não? Sim, então vou baixar o projetor. Mas, professor, eu estou vendo não, tá tudo branco. Deixa eu colocar ali. Tá ruim para enxergar? O Ernie pegou as questões? Fechou. Então, beleza. Vamos lá. Questão, vou meter logo aqui uma questão de juiz. 2019, TJ Paraná. Não, teu sonho é ser juiz, Luiz, hein? É? Ah, bom. Oi? Seu Ernie. Eu não vou saber qual que é essa numeração, não tem numeração. Vê pra... TJ Paraná, juiz.
E eu deixei no ponto para ele, Menino novo. Vamos lá. Essa questão aqui, ó. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais, que são tipos penais, os crimes, previstos nessa legislação, tivessem vigência, ou seja, validade, até dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação, é um exemplo de lei penal. A, excepcional. B, temporária. Sim? Por que ela é uma lei temporária? Exatamente. Ela tem um tempo pré-fixado. Ela vai ter validade até que dia? 31 de dezembro de 2014. Se ela tem um tempo pré-fixado, ela é uma lei temporária. Alternativa B de Borges Vitar. Pronto. Achou aí, Werner? Fechou, então. Próxima. A lei temporária, ela continua aplicável ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo que decorrido o período de sua duração. Correto? Mesmo que tenha acabado a duração da lei temporária, ela vai continuar tendo validade para os fatos que aconteceram enquanto ela estava o quê? Valendo. Correto. Olha essa aqui, ó. Cessado o estado de guerra, Polícia Civil do Alagoas, agente 2012. Cessado o estado de guerra. As leis excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes, devido ao chamado abolício criminis. Existe abolício criminis para a lei excepcional? Eu anotei aqui para vocês, ó. Não existe abolício criminis para leis excepcionais ou temporárias. Perfeito? Então, questão errada. Olha essa aqui, ó, promotor de justiça. Leis temporárias são aquelas que, por expressa previsão, vigem durante situações de emergência. Certo ou errado? Por que está errado? Situação de emergência, quando uma lei vai ter validade durante uma situação de emergência, ou seja, a normalidade social, ela não é lei temporária. Ela é o que, gente? Lei excepcional. Por isso está errado. Show. Perfeito. Questõezinhas rápidas aí de leis temporárias, só para a gente ver como que é. Vamos estudar agora o tópico tempo do crime. Batemos aí os princípios na aula passada, né? Agora batemos as leis excepcionais temporárias. Vamos estudar aqui o tempo do crime para a gente bater o tópico lei penal no tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, gente. Artigo 4, tempo do crime. Professor, esse tópico tempo do crime está previsto nos editais? Tá. Às vezes ele vem em tempo do crime, às vezes ele vem em tempo e lugar
do crime. A gente vai entender isso. O tempo do crime, ele está dentro ali, ó, de lei penal no tempo. E ele está previsto no artigo 4º do Código Penal, que ele fala o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professor, interpreta isso aí. Quando ele questiona o tempo do crime, quando a questão vem falando de tempo do crime, o que ela quer saber? Ela quer simplesmente perguntar quando. Ela quer simplesmente perguntar quando que o crime aconteceu, quando que ele ocorreu. E isso eu quero que vocês gravem. Por quê? Quando eu falo de tempo do crime, é quando o crime aconteceu. Lá na frente, nós iremos estudar aqui, ó, um outro instituto chamado o quê, gente? Lugar do crime. Só que lugar do crime eu estudo quando eu vou estudar a lei penal no espaço. E lugar do crime, ela não quer saber quando o crime aconteceu, ela quer saber onde o crime aconteceu. E aí muda. Mas a gente está falando de tempo. Então, qual é a pergunta que ela faz? Quando que o crime aconteceu? Tá? Perfeito. Para responder essa pergunta, o Código Penal ele adotou uma teoria. Qual foi a teoria que o Código Penal adotou para responder quando que o crime acontece? Teoria da atividade. Teoria da atividade. E a teoria da atividade determina o seguinte, gente. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Quando ocorrer a ação criminosa, ou quando acontecer a omissão criminosa, vai ser naquele momento em que o crime vai ter o quê, gente? Ocorrido. Por quê? Quero dar um exemplo para vocês. Eu quero matar o fulano de tal. Vou matar o fulano de tal. Saquei a minha arma e dei um tiro na cabeça dele, ele caiu no chão e morreu. Qual que é o momento do crime? No momento que eu realmente executo, que eu pratico a ação. Ali aconteceu o crime. Perfeito. Aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Quero matar o fulano de tal. Saquei a minha arma, sapequei ele de tiro, acertei ele, ele caiu no chão, mas ele foi socorrido e levado para o hospital. E aí ele ficou 5 dias internado e depois de 5 dias ele morreu. Pergunto para vocês, qual foi o momento do crime? No momento em que efetuei os disparos. Mas professor, ele só veio morrer 5 dias depois. Não importa. Eu levo em consideração o momento da ação ou o momento do resultado? É o momento da ação ou da omissão. Importa para mim o momento do resultado? Não. Só importa para mim o momento da ação ou da omissão. Pouco importando o momento do resultado. O resultado aqui, gente, o momento do resultado, quando o resultado realmente do crime ocorre, não interessa para a gente. Interessa quando o crime é praticado. Quando o crime for praticado, quando for executada a ação ou omissão, ali é o tempo do crime. Tranquilo? Professor, por que existe essa teoria do tempo do crime? Ela é muito importante para eu decidir e definir se o indivíduo ele vai responder como menor de idade ou se ele vai responder como maior. Tá? Vou dar um exemplo aqui, não precisa anotar, só exemplo. Só exemplo. Hoje é dia 11, né? No dia 11/5, a gente tem aqui o fulaninho. Ou não. Ximenes. A gente tem o Ximenes. Eu gosto do Ximenes. A gente tem o Ximenes. O Ximenes, no dia 11/5, ele tem 17 anos. Ele tem 11 meses. E ele tem o que, gente? 30 dias. Perfeito. Ele tem 17 anos, 11 meses, 30 dias. Ele é menor? Sim,
ele é menor. Isso quer dizer que no dia 12/5 ele vai completar o quê? 18. 18, vai para a vida adulta. Beleza. No dia 11/5, perto da meia-noite, ainda não tinha chegado meia-noite, perto da meia-noite, ele foi lá e deu tiro em outra pessoa. Acertou os disparos, só que essa pessoa não morreu no momento. Ela foi socorrida, foi levada para o hospital e ela morreu, gente, no dia 15/5. No dia 15/5 foi o momento que ela morreu, ou seja, é o momento do resultado. Aí a questão vai perguntar, como a pessoa morreu só no dia 15/5, que foi o momento do resultado, pergunto, o Ximenes, ele era menor ou maior? Não. Quando o indivíduo morreu, ele já era o quê? Maior. O que a questão vai te perguntar? Ela quer saber se o Ximenes vai responder como maior ou como menor. E ele responde como menor. Porque quando que foi praticado o crime? No momento da ação. E quando foi o momento da ação? No dia 11/5, quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias. Então ele responde como menor. Mesmo que o indivíduo já tenha morrido quando ele já era o quê? Maior de idade. Outro exemplo que eu já vi dado em prova que foi basicamente o seguinte. Quando que o indivíduo aqui ele vai completar 18 anos? Qual que é o horário que ele completa 18 anos? Passou da meia-noite. Passou da meia-noite, aí ele completa o quê? 18. Perfeito? Mas professor, nasci no meio-dia, não é do meio-dia que eu completo 18 anos? Não, é depois da meia-noite, tá? Depois da meia-noite. Aí já vi questões de prova falando o seguinte. O indivíduo menor de idade pegou a moça e estuprou ela. No dia 11/5, ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias. No dia seguinte, ele ia completar o quê? 18 anos. Ele pegou a moça e estuprou ela até as 23 horas e 59 minutos. E aí ele parou e foi embora. E a questão te perguntou, ele vai responder como maior ou como menor? Mas professor, por 1 minuto? Por 1 minuto, ele responde como menor. Porque eu levo em consideração o tempo do crime, que é o momento da ação ou omissão. Pouco importa depois. Então, ele responde como menor. Por isso que é importante fazer essa avaliação do tempo do crime. Perfeito? Atenção. Vou dar uma atenção aqui para vocês anotarem. Tá? Lá na frente, já, na verdade, nós iremos estudar o chamado lugar do crime. Para o lugar do crime foi adotada uma outra teoria, tá? A teoria foi adotada uma teoria diferente. E eu vou passar ela aqui só para a gente não se confundir. Lugar do crime. Já a gente vai estudar. Para o lugar do crime foi adotada a chamada teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Por que o senhor está passando isso agora, professor? Porque algumas questões, quando a gente já vai falar de tempo do crime, elas simplesmente vão confundir. Para o tempo do crime foi adotada a teoria da ubiquidade, certo ou errado? Errado. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime é que foi adotado o quê, gente? Teoria da ubiquidade. E aí tem um mnemônico, que todo mundo passa, que é o luta. Professor, como assim o luta? O L de quê, gente? Lugar. O U de ubiquidade. O T de quê? Tempo do crime. Qual foi a teoria adotada para o tempo do crime? Atividade. Teoria da atividade. Para a gente não confundir. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo do crime é muito tranquilo. Perfeito? Vamos ver as questões aqui de tempo do crime.
Pegou de boa, Ernie? Beleza. Olha só essa questão aqui. CESP, EMAP, Analista Portuário 2018. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade, quando se fala do tempo do crime. Para aí. Quando se fala de tempo do crime, é adotada a teoria da ubiquidade? É qual teoria? Da atividade. Está certo ou está errado isso aqui? Errado. Show. Régua. Pronto. Olha isso aqui, técnico judiciário, área administrativa 2017. Situação hipotética. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que à época configurava um crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, só foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano. Momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com uma pena menos grave de restrição de direitos. Assertiva. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Quando que foi praticado o crime? Em 7 de janeiro, porque leva em consideração o momento da ação ou omissão. Eu levo em consideração o momento do resultado? Não, então questão errada. Olha outra aí. De acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E aí está o quê? Correto. Copia e cola artigo 4º do Código Penal. Perfeito? Questões simples e rápidas aí, de tempo do crime. Chupetinha na melhor qualidade. E aí a gente encerra o que aqui? Lei penal no tempo. Nós vimos os princípios na última aula da lei penal no tempo. Estudamos aqui para finalizar a lei excepcional e temporária. E finalizamos aqui também o chamado tempo do crime. Matou a lei penal no tempo? Matou. Agora nós iremos estudar a chamada lei penal no espaço. Perfeito? Que é o conteúdo da nossa aula que a gente vai entrar agora. Os crimes permanentes e os crimes continuados a gente estudou aqui, ó, nos princípios, na última aula. Só quando cessar as ações, sim, tá? Porque o crime permanente, ele é a todo momento, tá? Ele se consuma a todo momento. Fechou, né? Lei penal no tempo, vamos para o próximo assunto, lei penal no espaço. Pode apagar?